Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e hoje nós vamos começar essa série sobre a Galeria dos Heróis da Fé. A cada episódio nós vamos estar falando de um deles, contando a história para você e trazendo a aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino sobre a palavra de Deus, te ajudando a crescer na graça e também no conhecimento. Muito bem, vamos começar. Hebreus capítulo 11. A pergunta que não quer calar. Por que esse tema, Galeria dos Heróis da Fé? Bom, Heróis da Fé foi a forma como o autor aos Hebreus definiu o exemplo que ele deu de vários homens extraídos do Antigo Testamento. Homens e mulheres que usaram a fé para vencer nas provações e viver uma vida de propósito. Eu e você também podemos nos tornar um herói, uma heroína da fé, caso nós decidirmos viver uma vida debaixo da palavra de Deus, vencendo os desafios pela fé e vivendo o nosso propósito. Mas afinal de contas, o que é fé? Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo vai definir, e ele diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, ou seja, a certeza das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hoje nós vamos falar sobre o herói da fé, Abraão. Nessa série, A Galeria dos Heróis da Fé, nós já falamos sobre Abraão no ponto onde ele creu, ele teve fé para receber a promessa e não duvidar. Você que ainda não viu, entra lá na playlist Heróis da Fé e você vai conseguir acompanhar todos os episódios anteriores a esse, tá bom? Hoje nós vamos falar de Abraão no ponto onde ele teve fé para oferecer o seu filho, o filho da promessa, em sacrifício a Deus. Vamos ver em Hebreus capítulo 11, no versículo 17 em diante, é onde dá detalhes sobre essa história. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa história com detalhes está escrita em Gênesis 22, do verso 1 ao 13. Abraão teve fé para dar o primeiro lugar a Deus. Ele creu na promessa de Deus de fazer de Isaque uma grande nação. Ele mostrou a sua fé oferecendo seu filho, sabendo que Deus podia até mesmo ressuscitar Isaque. Deus quer que você lhe dê o primeiro lugar, confiando nas suas promessas e crendo que Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quiser. Se nós se colocarmos no lugar de Abraão, você vai entender e vai perceber por que ele foi chamado do pai da fé. Porque a fé dele era muito grande. Imagine, Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, ele era idoso, a esposa dele também, e Sara ainda era estéril. Deus fez uma promessa em um ambiente totalmente improvável, mas Deus cumpriu a promessa. No tempo determinado, Sara gerou Isaque, e ele era o filho da promessa. Então imagine na alegria de ter Isaque nascer, ver Isaque nascer na velhice, Sara e Abraão idosos, mesmo ela sendo estéril, ele foi gerado pela fé e Deus cumpriu a promessa e agora eles estão felizes, porque Deus cumpriu a palavra. Mas aí de repente ele recebe uma ordem de Deus para oferecer Isaque em sacrifício, ou seja, matar Isaque. Mas Abraão não questionou o pedido de Deus e nem questionou a ordem. Ele foi lá, subiu no monte, preparou a lenha, preparou todo o lugar do sacrifício. E a Bíblia diz que ele colocou Isaque, amarrou as mãos, já estava pronto para sacrificá-lo. E quando, de repente, a voz de Deus brada e fala para Abraão: Abraão, não faça mal a ele. Agora eu já reconheci e já vi a tua fé. Fica tranquilo. Eu vou preparar um cordeiro. E a Bíblia diz que quando Abraão levanta os olhos, ele vê misturado entre os galhos um cordeiro pronto para o sacrifício.
Então Abraão desamarra as mãos de Isaque, tira ele de cima do altar e então no lugar de Isaque coloca o cordeiro e oferece o sacrifício de adoração a Deus. Abraão demonstrou a Deus a fé que ele tinha e o amor a Deus ao ponto de entregar o seu próprio filho. Ele não se preocupou. É claro que o coração de Abraão estava muito doído de poder ter que entregar o seu filho, o seu único filho, que era o filho da promessa. Mas ele não se limitou a isso. Ele deixou as dores de lado, ele deixou o sentimento de lado e decidiu obedecer à palavra de Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque e devolvê-lo de novo à vida, para nele cumprir a promessa. Então, a fé de Abraão foi gigante. Que eu e você tenhamos fé, como Abraão, para colocar Deus em primeiro lugar, ao ponto de abrir mão daquilo que nós mais amamos, daquilo que nós mais queremos, mas só para demonstrar para Deus que Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. Ore comigo agora. Pai, nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que possamos abrir mão de tudo aquilo que nós nos apegamos, de tudo aquilo que nós gostamos, que nós amamos, só para estar contigo na tua presença. Porque a sua presença vale mais do que tudo. A sua presença é a prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.